São 9h41 da manhã e você acabou de acordar. Prepara com cuidado uma xícara de café e olha pela janela. Lá fora, carros estão em um cruzamento movimentado. Pessoas esperando para atravessar a rua, algumas conversando e outras olhando para seus celulares. Você olha para cima e vê o céu pintado em tons de azul e branco. O relógio mostra 9h42. De repente, sem aviso, você e todos os outros desaparecem sem deixar rastros. Às 9h43, um silêncio desconcertante preenche o espaço. Seu cachorro late incessantemente, tentando entender o que aconteceu. Ele fareja a poça de café derramado no chão e os estilhaços de vidro. O cenário lá fora muda dramaticamente. Acidentes de trânsito ocorrem nas ruas agora vazias e edifícios estão em chamas, fruto da colisão de carros abandonados. Aviões ainda voam por algumas horas, até que o combustível acabe e caiam em explosões de fogo. Não sobrou ninguém para pedir ajuda. Não há sirenes, apenas fumaça e o silêncio total. Isso é o que aconteceria se todos nós, 8 bilhões de seres humanos, desaparecêssemos de repente. No primeiro dia, as usinas de combustíveis fósseis em todo o mundo parariam. Essas paralisações levariam a apagões elétricos em todo o mundo, fazendo com que o nosso mundo rapidamente escureça. Se você olhasse para a Terra do espaço no final do segundo dia sem humanos, a única cidade que ainda teria eletricidade seria Las Vegas por ser alimentada pela represa Hoover. Em 36 horas, o metrô de Nova York inundaria e insetos começariam a invadir casas. Nas semanas seguintes, animais como ratos e esquilos apareceriam, enquanto animais de estimação lutariam pela sobrevivência. Ao mesmo tempo, seu cão estaria na mesma missão e começaria a mastigar qualquer coisa. Restos que consegue encontrar, lutando para sobreviver sem você por perto para alimentar e cuidar. Com o tempo, predadores maiores emergiriam e zoológicos seriam invadidos. À medida que as estações passam, o mundo se transforma. Nos climas de inverno, o frio teria trazido consigo o congelamento e o estouro da água de canos em casas e edifícios. Depois de um ano sem nós, Las Vegas finalmente ficaria completamente às escuras. Este seria o resultado do fechamento da represa Hoover. Depois de 2 décadas, a pintura da Casa Branca terá desbotado para cinza, e as cidades como Amsterdã, Londres e Chicago ficarão completamente inundadas. Após 30 anos, os mais de 6.000 satélites que posicionamos no espaço ficam visíveis em o céu noturno, elevando-se acima da Terra como estrelas cadentes antes que a gravidade finalmente puxe. Ao longo do século passado, os nossos carros produziram aproximadamente 7.000 milhões de toneladas de carbono no ar todos os anos. Mas agora, sem nós, o ar está clareando como nunca antes. As plantas e as árvores começarão a absorver o CO2 restante que deixamos para elas. Há cerca de 300 anos sem humanos, os rebites de aço que mantêm as pontes unidas teriam apodrecido e degradado. A Torre Eiffel cairia, junto com a Estátua da Liberdade e todos os arranha-céus no mundo. As cidades seriam tomadas pela natureza. Usinas nucleares explodiriam, liberando radiação. A atmosfera se limparia. As plantas absorveriam CO2 e a natureza prosperaria. Estruturas humanas cairiam e, depois de milhões de anos, só restariam fragmentos de plástico e monumentos como a Grande Muralha da China. Quando falamos sobre as maiores ameaças à civilização humana, tendemos a pensar nas ameaças criadas pelo homem, como governos estrangeiros, armas nucleares e inteligência artificial. Mas raramente consideramos o poder que coisas aparentemente inofensivas como a água, o clima e a vida vegetal possuem. E assim, a princípio, pensando na rapidez com que a Mãe Natureza recuperaria a sua terra depois que partimos, pode parecer um pouco deprimente. Mas ao mesmo tempo, pensando no quão poderoso este planeta realmente é, mesmo apesar da tremenda quantidade de danos ambientais que causamos, pode ser estranhamente reconfortante, talvez até libertador. Onde quer que você esteja agora, recomendo que olhe pela janela. Desta vez, em vez de pensar no cruzamento e nas buzinas dos carros, concentre-se nos arbustos e vegetação plantada ao longo da calçada. A história nos ensina que, embora enfrentemos ameaças criadas por nós mesmos, a natureza também é poderosa. A Terra continuaria sem nós, lembrando-nos de nossa pequenez neste vasto planeta.